Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Divina vontade, reina na minha vontade. Divina vontade, reina na minha vontade. Tema do dia 26 de agosto, volume 26, capítulo 28, de 25 de agosto de 1999. Então, ontem nós tivemos, foi dia 25 ontem, hoje 26. Ontem fez 95 anos que esse texto foi escrito, cujo título é Jesus criou o germe do Fiat Divino ao formar o Pai Nosso, virtude que tem a luz. Estava a pensar no Fiat Divino e em como o seu reino se podia estabelecer sobre a terra. Me parecia impossível, primeiro porque não há quem se ocupe de fazê-lo conhecer. E se alguma coisa se diz ou se projeta, tudo fica em palavras. Mas os atos estão, ó, quão distantes, e quem sabe que geração terá o bem de conhecer o que concerne aos conhecimentos da divina vontade e seu reino. Segundo, me parece que a terra não está preparada, e creio que, para ter um bem tão grande, que o reino da divina vontade, seus conhecimentos dominem a terra, quem sabe quantos prodígios se necessitem antes. Mas, enquanto isso e outras coisas pensava, o meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e me disse: Minha filha, tu deves saber que minha vinda à terra e tudo o que eu fiz na redenção, minha mesma morte e ressurreição, não foi outra coisa que um ato preparatório ao reino de minha divina vontade. E quando formei o Pai Nosso, formei o germe do reino do meu Fiat divino entre as criaturas. E se eu, quando falo, crio e do nada faço sair as obras maiores, belas e maravilhosas, muito mais quando, com o império da minha oração falante, tenho virtude de criar o que quero. Por isso, o germe do reino do meu querer foi criado por mim no ato em que rezava, formando e recitando o Pai Nosso. E se o ensinei aos apóstolos, foi para que a igreja, ao recitar-lhe, pudesse regar e fecundar este germe, e dispor-se a modelar sua vida segundo as disposições de meu Fiat divino. Meus conhecimentos sobre ele, minhas tantas manifestações desenvolveram este germe. E como foram acompanhados pelos atos feitos por ti em meu querer divino, formaram-se tantos grãos de formar uma grande massa, da qual cada um pode formar sua parte, sempre e quando quiserem, para viver da vida da divina vontade. Assim que tudo está, minha filha, os atos mais necessários está o germe criado por mim. Porque se não está o germe, é inútil esperar a planta. Mas se há a semente, o trabalho que se necessita, a vontade de querer o fruto daquela semente, é certo que se terá a planta. Porque tendo o germe, tem-se em seu poder a vida da planta naquela semente. Está quem pegar este germe para fazê-lo crescer.
Cada Pai Nosso que se recita serve para regá-lo. Estão minhas manifestações para fazê-lo conhecer. Só se necessita quem se ofereça a fazer de arauto, e com ânimo, sem temer nada, enfrentando sacrifícios para fazê-lo conhecer. Assim que a parte substancial está no máximo, se necessita o menos, ou seja, a parte superficial. E teu Jesus saberá fazer-se caminho para encontrar aquele que cumprirá a missão de fazer conhecer em meio aos povos minha divina vontade. Por isso, por sua parte, não coloque nenhum obstáculo. Faça o que puder e eu farei o resto. Você não sabe como manejei as coisas e manejarei as coisas e disporei as circunstâncias. Por isso, chega a duvidar. Pensa que meu Fiat não será conhecido e seu reino não terá sua vida sobre a terra. Depois me abandonei toda no querer divino para seguir os seus atos, e meu doce Jesus acrescentou: Minha filha, quem se põe na unidade de meu querer, se põe na luz. E assim como a luz tem virtude de descer no baixo e de se estender como manto de luz sobre cada coisa que investe, assim tem virtude de elevar-se ao alto e de investir com sua luz o que no alto se encontra. Assim, quem se põe na luz do meu Fiat, na sua unidade de luz, com as suas ações, se estende no baixo de todas as gerações, e com o seu ato de luz investe a todos para fazer bem a todos. Se eleva no alto e investe todo o céu para glorificar a todos. Por isso, em minha divina vontade, a alma adquire o direito de poder levar a todos a luz do eterno Fiat, com o dom de seus atos multiplicados, por quantos o queiram receber. Esse trecho não está muito fácil a compreensão. Eu até creio que é devido à tradução, pontuação e tudo mais. A gente precisa fazer um exercício um pouco de mais demorado, de realmente de entrar em comunhão com Jesus, com a vontade de Deus mesmo, para ele ir abrindo e se revelando, né? Tem trechos que são bastante claros, porque eu creio que a tradução está bem feita, está bem clara e também está bem explicitado. Esse já não está muito, assim, tem muita pontuação e acaba que confunde um pouco. Mas vamos lá, ver o que eu consegui abstrair disso aqui, né? Que o Jesus me auxiliou aqui com a sua graça para que pudesse entender que ele criou o germe do Fiat ao formar a oração do Pai Nosso, né? Que é um dos títulos. O outro é a virtude de quem tem a luz, mas eu vou buscar aqui me ater mais a minha meditação em cima desse trecho aqui do germe que Jesus criou ao fazer a oração do Pai Nosso e dar-nos a oração do Pai Nosso. Então, eu vou lá já no segundo parágrafo, onde ele vai dizendo: minha filha, tu deves saber que minha vinda à terra e tudo o que eu fiz na redenção, minha mesma morte e ressurreição, não foi outra coisa que um ato preparatório ao reino de minha divina vontade. Então, a vinda de Jesus, a redenção toda foi um ato preparatório, foi o início, né? Foi essa preparação para que se fosse iniciado ali a vinda do Fiat divino sobre a terra, porque foi na redenção que Jesus criou a oração do Pai Nosso. Ele rezava essa oração, ele fazia essa oração e depois transmitiu para os apóstolos e para a igreja. Então, foi na redenção, né? É uma oração que ele mesmo constituiu, que ele mesmo fez, e ele mesmo rezava. Então, foi a redenção foi esse ato preparatório. E quando formei
Pai Nosso, formei o germe do reino do meu Fiat entre as criaturas. Então, quando ele fez a oração do Pai Nosso, ele fez o germe do Fiat. E aí a gente pensando em germe. Quando a gente pensa em germe, geralmente às vezes a gente também pensa em semente, porque em algumas ocasiões a mesma palavra, as duas palavras têm o mesmo significado. Então, germe e semente, alguns contextos, eles significam a mesma coisa. Germe e semente. Em alguns outros contextos já não é a mesma coisa. É como se o germe fosse ali a essência da semente. Então, é algo que existe primariamente antes da semente existir. Então, também tem essa compreensão de que o germe é como se fosse a alma da semente, como se fosse o germe da semente, como se fosse a vida da semente. E aí, até meditando, pensando em relação a isso, né? Porque às vezes, quando a gente pensa que germe e semente é a mesma coisa, tem o mesmo significado, então é mais fácil a compreensão. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais de entender que o germe ele está um pouquinho anterior à semente mesmo, que ali é como se fosse aquele início da vida, né? Que ele fosse a vida da semente, aí a gente pode até fazer, né? Entender isso que aí eu me lembrei assim que quando os grãos mesmo que a gente consome na nossa alimentação diária, tipo o do arroz, por exemplo. O grão do arroz, ele já, ele já não pode ser ali, ele é como se fosse uma semente, mas ele já não tem mais germe, porque quando o arroz ele é descascado ali, para que ele se torna ali é, disponível para o consumo nosso, né, como aquele que a gente compra no mercado, que ele já vem limpo ali fora da casca, ele é como se ele fosse retirado o germe dele. Então, ali ele não tem mais condições de vida, ele não tem mais vida. Não adianta pegar aquele carocinho de arroz que está ali descascado e colocar para germinar, que ele não vai germinar. É um grão ali, é uma semente também, porque é também uma semente, mas ela já não tem mais vida, então ela não tem germe. É diferente de um feijão. Um feijão, né? Ele quando ele está ali da forma que ele está disposto ali para nós, para ser o nosso alimento, para a gente cozinhar e comer, se alimentar dele. Mas se a gente pegar aquele caroço de feijão, aquela semente de feijão e colocar né, em condições de germinação, ele vai germinar porque ele não foi tirado o germe dele. Então, assim acontece com muitas sementes, o milho também. O milho também, quando a gente pega ele, é, nem o caroço dele ali mesmo, ele ainda tem o germe. Então, é possível ainda nascer, né? A não ser que ele passou por um processo de matar o germe ali, que às vezes, né, passa no processamento industrial, pode ser que passe em altas temperaturas e acaba retirando o germe. Então, então é, partindo desse pressuposto ali de que o germe seria aquela vida da semente, então dá para entender aqui quando Jesus fala que quando formei ao reino, quando formei o Pai Nosso, formei o germe do reino do meu Fiat divino entre as criaturas. Então, quando ele fez o Pai Nosso, quando ele instituiu o Pai Nosso, quando ele rezou o Pai Nosso, ele compôs essa oração, ele colocou o germe na oração. A oração é a própria semente, né? A oração ali composta com todas aquelas palavras, com todas aquelas, né, as palavras colocadas ali, é a semente, mas o que deu vida a essa oração foi esse germe, que é o germe é o Fiat. Então, ele formou o germe do reino, né, do Fiat na oração. Ele colocou o germe, ele colocou a vida do Fiat divino na oração do Pai Nosso. Então, não às vezes a gente fica, né, fumaceando o cérebro para poder compreender aqui entender o que ele está falando. Mas quando a gente, né, vai assim, vai mastigando, a gente vai entendendo isso, que a vida do Fiat foi depositada ali dentro dessa oração.
E essa oração é a semente. Mas anterior a essa semente existia uma vida, essa vida foi depositada nessa oração. Então ali é uma semente com germe. Então a oração do Pai Nosso é uma semente com germe, ou seja, uma semente com vida. Aí continuando aqui. E se eu, quando falo, crio e do nada faço sair as obras maiores, belas e maravilhosas, quanto mais quando, com o império de minha oração falante, tenho virtude de criar o que quero. Então, a oração de Jesus falante é a própria, como Jesus é o verbo, né? E o verbo é vida, né? O verbo de Deus é a vida de Deus ali, é o próprio Deus falando, e quando ele fala, quando Deus fala, cria, a palavra de Deus é viva e ela dá vida. Quando ela é recitada, né? Quando ela foi recitada por ele, ela criou-se vida. Então a gente pode entender aqui que é uma oração viva, ela não é uma oração simples como outras orações, que elas precisam, elas ganham vida à medida que as pessoas vão fazendo, né? À medida que as pessoas vão orando, que as pessoas vão rezando, as orações vão criando vida, mas não a oração em si, mas os efeitos que elas geram. Mas aí nós entendemos, então dá para entender aqui, pelo menos é o que eu estou entendendo, que a oração do Pai Nosso, ela em si já é uma vida. Ela em si tem vida, porque ela tem ali o germe do querer divino nela. Então, ela é ali uma semente com a vida divina dentro dele, dentro dessa oração. E isso é, assim, muito grande para a gente, se realmente é o que eu estou entendendo aqui é o que realmente é de fato verdadeiro, né? Se eu não estou compreendendo errado aqui, é muito grande, meu Deus do céu. Por isso, o germe do reino do meu querer foi criado por mim no ato em que rezava, formando e recitando o Pai Nosso. Por isso, o germe, ou seja, a vida do reino do meu querer foi criado por mim no ato em que rezava, formando e recitando o Pai Nosso. Então, à medida que Jesus ia recitando, à medida que ele ia rezando, ele ia colocando vida, ele ia colocando a vida, ou seja, ele ia colocando o germe, ele ia colocando o fiat, ele ia inserindo dentro da oração, ele ia dando essa vida para a oração. E se o ensinei aos apóstolos, foi para que a igreja, ao recitar-lhe, pudesse regar e fecundar este germe. Então, ele ensinou para os apóstolos e os apóstolos transmitiram na tradição oral, depois na tradição escrita, que está na Bíblia, para a igreja, para que, à medida que fosse rezando, fosse rezando ao longo dos séculos, ao longo das gerações, fosse sendo o regrar, fosse sendo fosse regando essa semente, porque uma semente ela precisa de ser regada para que ela possa germinar e crescer e frutificar. Ela precisa de ser regada. Então, à medida que as gerações, né, na igreja foi rezando, foi sendo regada essa semente, foi regando essa semente. Ao recitar, pudesse regar e fecundar, né? Regar para fecundar esse germe, para que nessa semente, esse germe que estava nessa semente da oração pudesse ser fecundada. E dispor-se a modelar sua vida segundo as disposições do meu Fiat Divino. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor está falando. À medida que a igreja ia recitando, ela ia regando, ia fecundando, e ela, à medida que ia se dispondo a modelar a sua vida. Então, cada oração feita, ela continha em si o poder de fecundar também na vida da pessoa as disposições do Fiat. Ó, a dispor-se a modelar sua vida, então,
À medida que se reza, e sabendo-se o que está se rezando, né? Porque a gente muitas vezes reza no automático e nem sabe o que está rezando, mas se sabe o que está rezando e vive aquilo que está rezando, está modelando a sua vida, está se dispondo a deixar sua vida ser modelada pelo Fiat. Então, não é uma oração qualquer, é uma oração que tem, né, que tem o poder de modelar a vida da criatura segundo as disposições desse germe que está contido na oração. Ai, meu Pai. Meus conhecimentos sobre ele, né, sobre o Fiat divino, minhas tantas manifestações desenvolveram este germe. Então, os conhecimentos sobre o Fiat, as manifestações sobre o Fiat, foram desenvolvendo esse Fiat, foi desenvolvendo esse germe, foi desenvolvendo essa vida nessa semente, nessa semente que é a oração. E como foram acompanhados pelos atos feitos por ti em meu querer divino, formaram-se tantos grãos de formar uma grande massa, da qual cada um pode tomar sua parte, sempre e quando quiserem, para viver da vida na divina vontade. Então, aquilo que ele foi comunicando para Luísa, que ele foi dispondo para Luísa, que ele foi manifestando para Luísa, foi desenvolvendo essa semente, foi desenvolvendo essa semente e esse desenvolvimento ocorreu também porque ela foi fazendo atos dentro do querer divino, ela foi fazendo os atos. E ao fazer os atos, ela ia formando outros grãos. Foram formando outros grãos, ou seja, foram formando frutos, foram dando frutos. Porque a gente entende também que a maioria dos frutos contém em si sementes novas. Então, aos atos feitos da Luísa, feita dentro do querer divino, foram formando tantos outros grãos e foram multiplicando esses grãos, foram formando uma grande massa, ou seja, os conhecimentos que hoje a gente tem, esse volume grande, essa massa grandiosa que existe, que é o volume, são os 36 volumes, né, de todas as manifestações, de todos os conhecimentos, foi esse desenvolvimento desse germe, né, do querer divino, dessa semente, dessa vida na semente, que foi depositada lá na oração do Pai Nosso. E aí, aos atos que a Luísa foi fazendo, né, toda aquela realidade que ele foi dispondo, as manifestações que ele foi comunicando para ela, foi multiplicando, fez germinar, fez crescer essa árvore, fez crescer essa planta e dá frutos, dá novos frutos ali. Então, ali tem os frutos. Então tem tantas outras, e tem tantas e tantas outras sementes ali prontas para serem servir de alimentos, né? Essa massa grandiosa ali, servir de alimento para as outras pessoas que vieram e que virão depois dela. Assim que tudo está, minha filha, os atos mais necessários, está o germe criado por mim. Porque se não está o germe, é inútil esperar a planta. Mas se há semente, o trabalho que se necessita, a vontade de querer o fruto daquela semente, é certo que se terá a planta, porque tendo o germe, tem-se o poder, tem em seu poder a vida da planta daquela semente. Então, ali primeiro existe o germe, existe a semente, existe ali o início, existe a primeira parte, né? Fez a oração. Depois vem, né, em segundo plano, vem quem vai regar. Então, está ali depois, em segundo, quem regar este germe para fazê-lo crescer. Cada Pai Nosso que se recitava servia para ir regando. Então, em segundo passo veio esse, o regar essa semente. Então, Jesus lá criou, colocou o germe do querer divino na oração, primeira parte. Depois, segunda parte veio, deu para a igreja, e ao longo dos séculos a igreja veio recitando e foi regando para que essa semente pudesse ser germinada dentro da igreja. Então, segunda parte. Depois estão a terceira parte, que é as manifestações para fazer conhecer conhecer esse germe, conhecer o Fiat
e só se necessitava de quem se oferecesse para fazer-se de arauto e com ânimo, sem temer nada, enfrentando sacrifícios para fazê-lo conhecer. Luísa Picarreta. Assim que a parte substancial está no máximo, todo, né, então a parte de Deus foi feita no máximo, ele deu tudo que de si, né? Ele colocou tudo, ele colocou o germe, né? Ele colocou, fez a semente, colocou o germe na semente, ele deu a semente para a igreja regar, para a igreja ir regando, regando, regando para germinar, e ela deu ali as disposições, as verdades, as manifestações colocou na Luísa. Então a parte grandiosa está toda ali, né? Da parte de Deus ele fez. Então está no máximo. E se necessita o menos, ou seja, a parte superficial. E o teu Jesus e a parte superficial também vai estar sendo operado por Deus, né? E teu Jesus saberá fazer-se caminho para encontrar aquele que cumprirá a missão de fazer conhecer em meio aos povos minha divina vontade. Então, também é ele que vai fazer. Então, ela não precisa, né, que ele vem acalmando ela, que ela não precisa se preocupar. Ele já fez toda a parte mais difícil, a parte maior, a parte grande, ele já fez. A parte menor, que é tornar conhecido, ele também vai fazer. É ele que vai fazer tudo. Por isso, por sua parte, não coloque nenhum obstáculo. Faça o que puder e eu farei o resto. Então, quer dizer, faz a sua parte, que a minha eu estou fazendo. Eu já fiz, a maior parte eu já fiz, todo o grosso já está feito, já está posto, o germe está aí, a semente está aí, já está regada, ela já está germinando, ela já está depositada. Agora é só você também, né? Na Luísa também ele já produziu frutos, já está ali todo, o alimento está contido ali, né? Os conhecimentos são esse alimento que está nos volumes, que está nas escritas, que está ali a vida dela, né? Tudo que Deus fez na vida dela já está posto. E você não sabe como manejarei as coisas, disporei as circunstâncias. Por isso chega a duvidar. Pensa que meu filho não será conhecido e meu reino não terá sua vida sobre a terra. Então ela acha muito difícil. Mas é porque ela não entendeu ainda, né? Que todo o processo aqui ele explicou, tudo que ele fez lá desde o início, e tudo que ele está fazendo, e depositando ali nela. Então, ali está, né? A vida, a substância está toda aqui, contida nos conhecimentos, que agora tem, né? As gerações futuras são esses que vão conhecendo que chega até nós, né? Nós somos esse povo agora, né? Nós somos a igreja nesse tempo agora que não só recitamos a oração do Pai Nosso, né? Não estamos mais só regando, mas agora com a consciência, com o conhecimento de que essa semente ela já está germinada, ela já tem frutos dela, já tem alimento dela pronto para nós consumirmos. Então, os conhecimentos dispostos nos volumes do livro do céu são esse alimento, o qual nós estamos hoje nos alimentando para também, e assim, nós nos alimentando, estamos nos alimentando, e esse alimento é a vida de Deus se formando em nós, e sendo hoje esses canais que Deus também quer contar para sermos esses novos arautos, esses outros arautos. A Luísa foi um arauto inicial. Depois dela vieram outras pessoas, mas ainda está muito assim, ainda está muito desconhecido, está muito, muito, muito desconhecido. Mas se a gente pensar como a Luísa, meu Deus, como que se dará? A gente fica parado ali e não faz a nossa parte. E como ele falou, faz a minha parte eu faço, faça a sua. Então hoje ele vem dizer para nós, faz a sua parte que eu faço a minha. Então, qual que é a minha parte? É divulgar. A minha parte é divulgar. Como é que eu divulgo? Hoje nós temos os meios digitais, a internet, para poder fazer essa divulgação, para fazer novamente esse plantio. E nós estamos lançando novamente, e não é mais a semente inicial lá, já é uma semente já frutificada, já é uma semente germinada, já é um alimento, já é o alimento que nós estamos nos alimentando e também colocando esse alimento à disposição para tantos outros quantos queiram vir e se alimentar também desse alimento, e se alimentar e também ser outros proclamadores. E assim, eu creio que Deus vai fazendo, a obra dele vai sendo realizada, vai sendo feita, mas é à medida da nossa disposição, é à medida da nossa
da nossa conformação, que são esses atos, né? Os atos, agora, só de estar fazendo essa meditação já é um ato que nós estamos fazendo, de um ato aqui na Divina Vontade, ao mesmo tempo que a gente está se alimentando do conhecimento, dessas informações, né, dessa vida que ele vai trazendo através do conhecimento, ele vai alimentando a nossa alma e nós já, ao mesmo tempo que nós já vamos nos alimentando, nós também vamos fazendo esse alimento ser multiplicado. E para chegar a tantos outros quantos Deus quiser. Ele que vai dispondo as pessoas que vão receber esses conhecimentos, que vai abrindo essas vidas, essas almas para ir recebendo. E ao receber, de acordo com a disposição de cada alma, essas almas também poderem se alimentar e serem também novos canais de comunicação. E assim, Deus é vida, Deus é dinâmico, Deus é ele cria, ele gera vida e a gente só tem que concordar com ele, só tem que deixar ele agir, deixar ele fazer. E a nossa vida não é para nós mais, a nossa vida, a gente já entendeu que a nossa vida é para Deus e que ele dispõe da nossa vida à medida que ele quiser, da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, quando ele quiser. E nós estamos aqui para isso, Senhor. E usa de nós, usa da nossa vida. Fiat, 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 divina vontade, reina na minha vontade. Leva-me, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor quer, a realizar aquilo que o Senhor quer, a falar o que o Senhor quer. A minha vida não é minha, a minha vida é sua. Então, o Senhor usa do jeito que o Senhor quiser, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Amém, Fiat.